Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo o sétimo reino. Hoje, o fascículo 49, ou não, 59. Como você já percebeu, nós estamos nos últimos dias, nas últimas capítulos da série. Desculpa, me distraí com um moço que passou aqui de um skate motorizado, acho que ele não fez assim com o pé, assim, ó. Ele não impulsionou nenhuma vez, fiquei olhando, distraí. Mas voltando aqui, esse é o capítulo 59. Nós estamos chegando no finalzinho. Você sabe que eu tô meio ansioso. Então quando começa a chegar no final, eu já não me aguento mais e aí começa a ficar ansioso e quase a estourar. Igual o Eliú lá do livro de Jó. Por isso, no final de semana, eu já engatei na próxima série. Então, se você quiser, você pode continuar vendo só essa série e depois você começa na nova série, tá bom? Apesar que uma não interfere na outra, porque a série que eu criei agora ela chama Sala VIP, Sala Vigia das Pessoas. É onde eu vou passar para vocês os ensinamentos que eu tive nesses últimos 30, 40 anos. Sim, porque na igreja que eu frequento nós temos o estudo sistemático da Bíblia. Então, toda semana, toda a igreja se reúne para estudar um tema específico. Nesse mês, por exemplo, nós estamos estudando o livro de Marcos. Na verdade, nesse trimestre, são 3 meses. E no próximo trimestre, nós vamos estudar o livro de João. Foi por isso que eu achei por bem já introduzir Marcos, porque ele não vai entrar na série Sétimo Reino, só que a série Sala VIP, ela vai discorrer agora no princípio sobre todos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, entende? Aí depois que acabar esse quarteto evangelista, então aí nós vamos seguir o roteiro de estudo, tentando apresentar para você um por semana sobre o tema da semana. Porém, no entanto, a série Sala VIP, ela vai continuar, sabe? Assim como eu fiz a gravação de todos os livros da Bíblia, ainda falta ainda, mas eu fiz pelo menos a metade já. Então eu vou fazer essa Sala VIP para comentar todos os livros da Bíblia sob a ótica dos comentadores da lição. Sim? Como é que funciona isso? A igreja se reúne e prepara a lição. Ela distribui no mundo todo. Só que cada autor tem a sua visão pessoal sobre cada texto, sobre cada livro. Então não é necessariamente o pensamento da igreja, entendeu? Você pode achar uma coisa que está ali que você não concorda, você pode achar alguma coisa que está ali que outro pensador acha diferente, mas são coisas que não vão atrapalhar eles não são contraditórios assim no tocante às doutrinas bíblicas, entende? Só para ilustrar.
Quando estudamos o livro de Gênesis, eu já vi autores que defenderam a ideia de que o casal Adão e Eva estavam juntos ali ao pé da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu também já vi autores, não que ele não acredita nessa história, entende? Mas que ele fala, olha, existem outros pensadores que acreditam que... Aliás, ao contrário, tá? O pensamento corrente na igreja é de que Eva estava sozinha no pé da árvore da vida. Só que existem outros pensadores que acreditam que o casal estava junto. Entende? Eu, por exemplo, pessoalmente, eu acredito que Eva poderia estar sozinha. Mas, por outro lado, conhecendo a Deus como eu conheço, e sei que Deus, ele é muito assertivo nos seus direcionamentos, então Deus colocou sobre o homem a responsabilidade. Então, pensando nisso, agora eu me perdi no meu que eu estava pensando. As pessoas vão passando aqui, eu vou olhando e me distraio, não é? Porque Deus, ele coloca a responsabilidade sobre Adão. Então, baseado nesse entendimento, eu tenho alguma inclinação a acreditar junto com alguns pensadores que dizem que o casal poderia estar junto, entendeu? Então isso, por que eu estou falando isso? Para dizer que a igreja não tem um só pensamento. Não, senão não teria muita graça. Os irmãos se reúnem para estudar a Bíblia e cada um pode expor a sua impressão. É apresentada a impressão do pastor-chefe, de repente é um doutor, como que está fazendo a lição desse trimestre, mas isso não está batendo martelo. Ele coloca a sua tese. E aí cabe à igreja aceitar ou não, entende? Então estudar é isso. O professor chega na sala, eu sou professor, eu professo, certo? Mas não quer dizer que eu sou o dono da verdade. Outro professor pode contestar a minha tese, ou um dos alunos. É por isso que chama-se estudo. Nós estamos estudando. Você não tem que crer em tudo que eu creio. Vai com Deus, porque eu falo baseado nas minhas experiências, baseado no meu entendimento. Você pode ter outras experiências, outros entendimentos. Então é razoável que tenhamos impressões diferentes de mesmo texto. Mas, por isso que é bom a gente ouvir os doutores, porque eles são especialistas nisso. Então eles trazem algumas informações técnicas que a gente de outro modo não saberia. Por exemplo, estudando na lição de Marcos, aquele termo, quando Jesus entrou, saudações meu irmãozinho, vá com Deus. Quando Jesus entrou sobre o jumentinho, a multidão gritava, Hosana ao filho de Davi, Hosana nas mais altas alturas. Eu acreditava que Hosana significasse glória a Deus nas alturas. Aí, estudando essa lição, o autor fala, e significa mesmo. Então hoje quando você fala Hosana, você está dizendo glória a Deus nas alturas. Só que quando eles falavam
essa frase, Hosana ao filho de Davi, eles diziam: salva-nos, ó filho de Davi. Entende? Viu que diferente? Agora, baseado em que esse autor falou isso? Baseado em várias pesquisas. Entende? Então ali na lição tem as indicações, e para aqueles que querem aprofundar no entendimento, vai procurar e vai ver as fontes. Para nós, para mim, basta a impressão que o autor teve, para mim basta a impressão que você tem. Então se você falar para mim assim, olha, eu nesse texto eu penso assim, ótimo, seremos amigos do mesmo jeito. Vamos aos capítulos finais do 7º reino na terra. Nós estamos vendo que o 7º reino está efervescente. Agora surgiu o campeão do cristianismo, Paulo. De perseguidor, agora ele passou a ser perseguido. Estão descendo a lenha nele. Hoje ele vai entrar em contato com o centurião Cornélio. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa. Ah, engraçado. Eu estava tão empolgado falando de Paulo, mas agora o livro de Atos deu uma cortada. E ele já tinha falado de Pedro no capítulo anterior, que eu já apresentei. E agora, no capítulo 10, ele continua falando de Pedro, da experiência de Pedro com Cornélio. Então, segura seu cavalo, no próximo capítulo a gente fala de Paulo, continua falando de Paulo, tá bom? Mas ele já começou a ser perseguido, já tá levando lenhada no lombo, e tá assim. Mas agora vamos falar de Pedro, porque pela ordem aqui da escrituração do capítulo, paramos de falar de Paulo um pouquinho e vamos falar de Pedro. Pedro e Cornélio. Ele era piedoso, esse Cornélio, era temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9ª do dia, imagina, quase a hora 9ª do dia. Vamos contar para você entender o que significa hora 9ª. Entendeu? Hora 9ª não é 9 horas. Hoje você vai ter a impressão de que é 9 da manhã. Não é. A manhã começava bem cedinho, ao nascer do sol. Então, ó, 7 horas, hora 1. 8, hora 2. 9, hora 3. 10, hora 4. 11, hora 5. Meio-dia, hora 6. 1 hora da tarde, hora 7ª. 2 horas da tarde, hora 8ª. 3 horas da tarde, hora 9ª. Entendeu qual é o pensamento? Eles contavam o dia de pôr do sol a pôr do sol, e não de 24 horas como a gente conta hoje. Então o dia começava às 6 e terminava às 6. A parte clara, depois a parte escura começava às 6 da tarde e ia até às 6 da manhã. Então o texto está dizendo que era a hora 9ª. Então era a hora... A 9ª hora é a hora a 3 da tarde. Jesus foi levado à cruz a hora 6ª e ficou na cruz da hora 6ª até a hora 9ª. Ou seja, ele ficou na cruz do meio-dia até as 3 da tarde. Essa experiência de Pedro aqui aconteceu por volta da hora 9ª. Ele viu claramente numa visão um anjo. Pedro viu um anjo de Deus que se dirigia a ele e dizia: Cornélio. Pedro não, Cornélio. Segura seu cavalo, Cícero. Primeiro quem tem a visão é Cornélio. E ele vê um anjo.
Então Cornélio fixou os olhos no anjo e, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhes: as tuas orações, Cornélio, e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Nós vimos aqui na lição de ontem, na sala VIP, acho que na lição número 3, que fala do segredo de Jesus. O segredo de Jesus era a oração. E aqui o anjo diz a Cornélio que as suas orações e as suas esmolas chegaram ao céu. Amém! As orações de Cornélio chegaram ao céu, mas elas não chegaram sozinhas. Chegaram as orações, amém, e também chegaram as esmolas. Esmola tem uma imagem tão estranha, não é? Não, meu amigo. Esmola é coisa boa, é coisa do alto. Esmola é tudo que você dá a outro que está em necessidade. Entendeu? Porque nem sempre você dá a outra pessoa que está em necessidade. Às vezes você dá para uma pessoa porque quer. Você não precisa dar só para quem está precisando de esmola. Entendeu? Ah, você não gosta mais dessa roupa. Então você passa para outro. Você pode dar para alguém que esteja precisando, ou você pode dar para alguém que você gosta. Entendeu? Se eu gostar de uma roupa e a pessoa quiser me dar, eu quero. Se eu não quiser mais uma roupa e alguma pessoa quiser, eu dou. Vá com Deus. Agora, nós temos que diferenciar aqui. A bondade, ela sempre vai ser retribuída por Deus. Tanto é que ele diz: as suas esmolas chegaram ao céu, junto com suas orações. Primeiro chegaram as orações, depois as esmolas. Então primeiro você ore. Jesus orava e depois ele dava as esmolas. Apesar que Jesus não tinha muito para dar. Apesar de ter tudo, ele curava, mas nesse quesito ele era até ajudado, porque as famílias ricas davam a ele, porque ele que precisava, porque durante o seu ministério ele não trabalhava. A história não conta que dele trabalhando, como Paulo, por exemplo. Paulo não precisava de esmola, porque Paulo trabalhava. Agora Jesus e os discípulos, eu acho que eles não trabalhavam, porque os discípulos deixaram os barcos lá e Jesus deixou a oficina. Então é isso. Se você dar para alguém que está precisando, se você está dando esmola, é a Deus que você está dando. Então as esmolas de Cornélio chegaram até o céu. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Agora sim, Pedro estava em Jope. Este está com um certo Simão curtidor. Pedro está na casa de Pedro. Porque Simão também é Pedro. Simão, Pedro, o apóstolo, está na... Vá com Deus. Pedro está na casa de Simão, que é curtidor. Ele mora lá. Ele mora lá perto do mar. E ele vai te dizer o que você deve fazer. Cornélio, você é romano. Eu estou te mandando falar com um judeu. Veja aqui, a essa altura o evangelho estava sendo pregado pelos discípulos, quase que exclusivamente. Só então que Paulo vai entrar na jogada, vamos dizer assim.
Então Pedro foi chamado a pregar para esse romano. Mas vai acontecer aí alguma rusga, vamos ver o que vai acontecer. Este está com certo, tá. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhe contado tudo o que havia visto, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Tá vendo? O centurião não, é centurião? O centurião, o chefe do exército romano, chamado Cornélio, teve uma visão à 3ª hora, a 9ª hora do dia, às 3 da tarde. No dia seguinte, aí ele mandou funcionários na casa de Pedro. Pedro subiu para orar no terraço. Veja, todo mundo orando. O segredo da oração de Jesus era... O segredo de Jesus era a oração. O segredo de Cornélio era a oração. O segredo de Pedro é a oração. Você tem um segredo? Aí Pedro entrou, subiu ao terraço para orar. E era a hora sexta. Que hora que era? Escreve aí nos comentários. Quero saber se você aprendeu o que eu acabei de falar. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Ele teve uma visão, assim como o Cornélio tinha tido. E viu o céu aberto, que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, e répteis da terra, e aves do céu. Uau, o cara tá com fome. Tá orando. E de repente me cai um vaso parecendo com um lençol, assim, sabe? Cheio de animais quadrúpedes e aves e répteis. Uau, agora vai ser uma festa! E foi dirigida uma voz que dizia, certamente um anjo falou para ele assim: Pedro, levanta, mata e come. Ô Senhor, mas a tiazinha tá fazendo um almoço lá, daqui a pouco eu vou comer lá. Agora eu tô orando, me deixa orar. Pedro disse, olha, Pedro foi mais educado, hein? De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Uau! Ele não comia coisa comum, nem comia coisa imunda. Oxe! Por que você não come coisa comum? Por que você não come coisa imunda? Você viu a importância de estudar a Bíblia? Essa passagem tem muita sabedoria. Ele fala, não vou comer nada comum. Não vou comer nada imundo. O lençol estava cheio de animais comuns e imundos. Uau! E pela segunda vez disse-lhe a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Como assim comum? Jesus, Deus, está falando assim, ó. O que você está chamando de comum, eu não considero comum. Uau!
Agora, meus amigos, nós temos que voltar ao Antigo Testamento para entender essa disputa de Pedro com Deus. Deus manda ele comer. Pedro, mata e come. Ele disse, não vou comer, porque essas coisas são comuns e são imundas. Existe diferença entre comum e imundo? Sim. Vamos ao Antigo Testamento. Eu não vou abrir a Bíblia para não gastar muito tempo. Mas lá em Levítico 11, Deus fala dos alimentos que são imundos. Ele fala, você vai comer os alimentos puros. Então não pode comer os imundos. Os imundos são ratos, corvos, porco, coelho, águia e aí vai. São imundos. Nós não devemos comer. Só que no lençol que desceu para Pedro, tinha coisas comuns. Não eram imundas, mas eram comuns. Oxi! Tem um doutor da nossa igreja chamado Paroski. Um dia eu ouvi um sermão dele que me abriu a mente sobre esse texto. E ele explicou, e agora estou explicando para vocês. Quando o lençol desceu com vários animais, limpos e imundos. Pedro poderia comer os animais limpos. Por exemplo, o texto bíblico diz que tinha todo tipo de animal, aves do céu. Então tinha urubu, é imundo, mas também tinha a pomba. Ele podia comer a pomba. Tinha répteis imundos? Tinha, todos. Mas tinha animais limpos. Tinha cordeiro, ele podia comer um cordeiro. Mas por que ele fala, eu nunca comi coisa comum ou imunda? Ele nunca comeu nada imundo, ele nunca comeu nada que Levítico proibia, e também ele nunca comeu nada comum. O que é comum? Comum para os judeus. Vai com Deus, irmãzinha. Finalmente chegamos na primavera. O que ele estava chamando de comum? Eles, os homens da lei, os fariseus, eles criaram uma contaminação por... Eu esqueci a palavra técnica, mas era por contato. Então, se o alimento limpo, vamos supor, um cordeiro tivesse ali, tocasse num jacaré, se tornava comum, contaminado por tocar no comum. Guarda isso, tá bom? E aí Deus fala, não faça, não torne comum o que eu fiz limpo. Uau! Cuidado! Será que Pedro está falando de alimento? Ah, talvez. Ou talvez não. Por que a pista? A pista é Cornélio tem uma visão, Pedro tem uma visão. Cornélio é gentil. Pedro é judeu. Pedro não podia entrar em associação com o Cornélio, porque aí Pedro se tornaria comum, contaminado. Ai, que coisa terrível, né? Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. Ou seja, nunca comi nada imundo
e nunca comi nada que tenha tido contato com coisas imundas. Se o sacerdote tocasse no corpo de alguém que não fosse sua esposa, não fosse sua filha solteira, ele se tornava comum, contaminado. É esse princípio que Pedro está usando aqui. Se ele comesse o animal limpo que estava no lençol, porque ele não ia aguentar comer todo o lençol, podia escolher só os limpos, mas aí ele estaria contaminado, porque o limpo entrou em contato com o imundo e se tornou comum, contaminado. E segunda vez disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E isso se repetiu por 2, e isso se repetiu por 3 vezes. E o vaso tornou a recolher-se no céu. Pedro estava injuriado com Deus. Por que está acontecendo isso? Eu não vou comer nada comum. Porque Deus não pediu para ele comer nada impuro. Deus não pediu para ele comer o corvo, o urubu que estava ali. Pediu para ele comer a pomba, o cordeiro. Mas isso ficou comum, porque entrou em contato com o imundo e se contaminou. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta e perguntando pela casa de Simão. E chamando perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Entendeu aqui a chave, meu amigo? Pedro é limpo. Os romanos eram considerados povos comuns. Os não-judeus eram comuns. E se Pedro entrasse na casa de Cornélio, ele também se tornaria contaminado. Entendeu aqui? A visão de alimento não está falando de alimento. Uau! Porque Deus disse: não torna comum, contaminado, o que eu fiz limpo. O que Deus fez limpo? Todos os animais limpos e todas as pessoas. Entendeu? Não existe pessoa comum, não existe pessoa imunda. Pedro entendeu isso. Você também tem que entender. Esse capítulo não está falando de alimento, está falando de pessoas. Não duvide, Pedro, vai com ele. E descendo Pedro para junto dos varões que lhes foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? Por que vocês me buscais? Bom dia, meu irmãozinho. Quer falar bom dia para meus irmãos hoje? Segue lá. Começamos uma nova série já, o senhor viu? Não, tem outra. Tem uma nova que eu criei agora. Outra série. Sala VIP. É que eu não consigo parar. Eu tô terminando uma, já engato noutra. Vai com Deus. Deus abençoe você também. Amém. E eles, por que vocês estão aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa
e ouvisse as tuas palavras. Não tenha medo desse soldado romano, porque ele é bom, ele ora muito e Deus ouve as suas orações. Então vá lá falar de Deus para ele, sem medo de se contaminar ou de ser morto por ele. É porque os romanos estavam perseguindo os judeus, especialmente os apóstolos. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E ficou ali, e comeram alimentos não comuns. Aliás, comeram alimentos não comuns, comeram alimentos puros. Não tinha na mesa de Pedro alimento impuro, porque ele disse: eu nunca comi alimento impuro. Então ele deve ter servido cordeiro, deve ter servido pombo assado, não sei. Comeram, dormiram e no dia seguinte seguiram viagem para Cornélio. E foram com Pedro também alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, já com convidados, parentes e amigos mais íntimos. Cornélio estava com a casa cheia de gente para ouvir a palavra de Deus, aleluia! Por que você não enche a sua casa e chama alguém para falar de Deus? Ou fale você mesmo. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés o adorou. Ora, a história não diz que Cornélio adorou o anjo, mas a história está dizendo que Cornélio adorou a Pedro. Por que será que Cornélio não adorou ao anjo, mas queria adorar a Pedro? Pedro levantou dizendo: levanta, homem, eu também sou homem como você, sou tão limpo, você é tão limpo quanto eu, porque Deus não criou você impuro. Deus me disse numa visão que você é tão limpinho quanto eu. Não há acepção de pessoas, humanos são todos iguais, não há contaminação por associação. Lembrei a palavra, associação. Se você associasse um animal limpo com um animal impuro, ele ficava comum, contaminado por associação. E eles criam que se um judeu entrasse em contato na casa de um romano, um gentil, eles se contaminariam por associação. Mas isso não existe! E Pedro entendeu isso. Entenda você também. Existem alimentos impuros, mas o alimento comum, o alimento limpo, não se contamina porque se juntou com o alimento puro. Em outras palavras, se você for na casa de alguém te servir uma feijoada, você pode comer os caroços de feijão. Porque o contato do alimento não contamina outro alimento. Entendeu, cara pálida? Desculpa, essa brincadeira, tá? Não vai embora, não. Às vezes acontece, eu trabalho numa empresa que serve a refeição. Às vezes eles servem, por exemplo, estrogonofe, não? Como é que chama aquele prato de arroz? Fugiu a palavra agora. Mas é um guisado que eles fazem colocando frios, arroz e frios. E os frios são queijo e presunto. Às vezes as tias separam para mim, elas me adoram. Vai com Deus! Às vezes... Às vezes é o rapaz da bicicleta, aquele que vem gritando feito um doido, assustando os pedestres.
Às vezes, elas esquecem de tirar. E aí eu pego o prato e eu mesmo tiro. Porque o alimento impuro, o porco que está ali, o presunto, ele não contamina o queijo, por estarem juntos. E os judeus acreditavam que contaminava. Acho que até hoje eles acreditam nisso. Entendeu? Onde é que eu tô? Ah, o centurião tá adorando ele, né? Ele falou: levanta, homem, eu também sou homem como você. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Tá vendo? Não é lícito a um judeu juntar com estrangeiro. Eu estaria contaminado por associação. Mas o Senhor do céu me mostrou. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. A nenhum homem eu devo chamar de impuro ou de comum. Ou seja, o fato de eu estar aqui na sua casa não me torna comum, contaminado. Aleluia! Você pode se associar com todos quantos você quiser. Pode ir na igreja A, B, C, Y, Z. Pelo que sendo chamado, vim sem contradizer. Eu obedeci a Deus imediatamente, apesar dele ter entrado em contenda com Deus. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar a mim? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum. Além de orar, ele fazia jejum e fazia esmolas. Vai pegando aí as chaves, o segredo do sucesso. Vai com Deus. Até esta hora orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes, um anjo, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Todo o bem que você faz fica em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo te mandei chamar, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus é mandado através de você. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Não há judeus ou gentios. O que há agora é o novo Israel. O que há agora é o 7º reino na terra. Entenda isso, meu irmão. Não seja sectário. Não considere nenhum irmão comum ou imundo. Não considere que a igreja do vizinho é pior do que a sua, por isso ou por aquilo. Ele aceita Jesus como Salvador pessoal. Ele aceita os mandamentos de Deus. Ele segue a fé em Jesus. Amém. Não faça acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. Não importa de qual nação você é. Você ora a Deus, faz jejuns, orações, você dá esmolas. Então você faz parte do reino na terra, o reino do novo Israel, o 7º reino da terra.
A palavra que ele enviou aos filhos de Israel anunciando a paz por Jesus Cristo, este é Senhor de todos. Jesus Cristo é Senhor de todos, judeus e romanos, Israel e novo Israel, entenda isso. Essa palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós, os discípulos, os apóstolos, somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, a qual mataram pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas a testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Nós ouvimos, nós o tocamos, nós comemos e bebemos com ele, isso é verdade, acreditem! A este dão testemunho todos os profetas, de todos os que nele creem, receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Todos quantos aceitarem a Jesus Cristo como Senhor ressuscitado e prestes a vir, será perdoado de todos os seus pecados. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Ouviu, meu amiguinho? Você precisa ser batizado para receber o Espírito Santo? Não! Aqueles homens não eram batizados. Ou eram com o batismo de João, não sei. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom, vá com Deus, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Eles ficaram maravilhados, aleluia! Quer dizer que gentios e judeus são iguais diante de Deus. Não há acepção de pessoas, vá com Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Seja preto, branco, amarelo, vermelho, azul, homem, mulher, criança, velho, para Deus todos são iguais. Cristãos, não cristãos, ateus, todos são objetos da salvação de Deus. Deus quer salvar a todos, Ele usa a todos. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Aí, ó, tá vendo? Eles não eram batizados. Primeiro receberam o Espírito Santo e depois foram batizados. Amém, aleluia. Você não precisa ser batizado para receber o Espírito Santo. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Então rogaram para que ficasse com eles alguns dias. Você está entendendo? Eles eram pessoas estranhas, chamados de incircuncisos por Pedro e os demais judeus. Mas a visão do lençol veio para tirar essa dúvida. Deus não está dizendo para Pedro que ele não criou nenhum animal impuro. Não, cara pálida, desculpa, brincadeira, deixa isso aí. Deus disse que não criou homens imundos. Deus criou todos os homens puros. Ele criou alguns animais imundos, mas não criou nenhum homem imundo.
Preste atenção, você pode entrar em associação com qualquer humano que você queira. Claro, não vai entrar em associação para fazer coisa errada. Entre em associação para fazer o bem a Deus. Dar esmolas ao pobre, orar, jejuar, entendeu? Eu acho que ficou bem claro, não é? Obrigado, Senhor. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.